Ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos aqui do explicador virtual. Hoje dando prosseguimento à região Nordeste, vamos pegar aqueles pontos mais importantes, como já é de costume, e deixando os menos importantes para lá. A gente dá só aquela pincelada para não deixar passar em branco, ok, pessoal? Então vamos dar prosseguimento. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a produção mineral e vegetal da região Nordeste. Bom, antes de mais nada, precisamos entender que a região Nordeste tem sim sua importância mineral, vegetal e tal, sua parte extrativista, sua parte econômica de uma forma geral tem sua importância. Porém, ela tem uma menor amplitude, por exemplo, como a região Sudeste, que a gente vai estudar logo mais à frente, e também em relação à região Norte, lá da Paraupebas, tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Então vamos dar uma lida, que ler, pessoal, ajuda a gente a gravar também alguns pontos importantes. E esses textos desenvolvidos aqui, você vai procurar em algum livro, alguma coisa, você não vai encontrar, porque isso daqui é o extrato. Eu vou tirando as coisas mais importantes e vou colocando aqui para você, de forma que você não tenha que ler grandes conteúdos e você pegue as coisas que são mais importantes. Então não abra mão que a gente faça uma leitura bem cuidadosa a respeito disso, para que a gente pontue sempre as questões mais importantes. Vamos dar uma lida nisso aqui então, pessoal. A região Nordeste não possui grande projeção nacional. Em sua produção nacional, em sua produção mineral, como estudamos na região Norte. Porém, cabe abordarmos alguns itens que, sem sombra de dúvidas, elevam o status do Nordeste no contexto nacional. Então vamos aí. Como eu falei, pontuei mais uma vez que a gente não precisa comparar o Nordeste com o Norte, porque cada um na sua praia, ok, pessoal? O petróleo, de uma forma geral, os estados ou regiões que possuem esta produção sempre se destacam por terem direitos aos royalties, que são compensações por prováveis riscos. E nessa configuração, a região Nordeste, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Sergipe. Gente, antes de mais nada, vamos tratar aqui dessa questão da importância do petróleo e os royalties para cada estado produtor. Vejam bem, nas últimas semanas, nos últimos meses, até nos últimos anos, vem se tratando a questão dos royalties do petróleo como sendo algo fundamental para a educação, etc. e tal. Vamos entender o que é isso, gente. Você imagine que um estado foi descoberto lá uma jazida de petróleo nas proximidades do estado, vamos supor, do Rio de Janeiro. Essa jazida de petróleo, por lei, ela é de direito da União. Quem perfurar isso daí, no caso a Petrobras detém a maior fatia da perfuração de petróleo no Brasil, quem retira esse petróleo de lá tem que pagar, além de devolver para a União, né, o óleo que ela está tirando de lá, o petróleo que ela está tirando de lá, ou o mineral, seja lá o que for. Isso acontece até mesmo numa mineradora de terra, mas ela tira aquele petróleo lá, ela tem que dar uma parte para a União e a outra parte, como se fosse uma compensação por um risco. Rio de Janeiro, achou-se lá um poço de petróleo, alguém foi lá, extraiu aquele poço de petróleo, extraiu o óleo, pagou a União e vou pagar o Rio de Janeiro. Por quê? Pode ser que haja um vazamento de óleo, pode ser que haja uma contaminação da fauna e da flora. Então, de uma forma geral, esses royalties são pagos. Então, no caso do Rio de Janeiro, você encontra muito facilmente municípios que são sustentados por esses royalties, como Rio das Ostras, Cabo Frio, Macaé, Arraial do Cabo. Eles recebem esses royalties por esses rios. Porém, cabe ressaltar, pessoal, esses royalties que são um risco à contaminação da região, esses royalties não tiram a responsabilidade de quem está furando. O cara que está furando petróleo, vazou o petróleo, ele tem que dar um jeito de colher aquilo da água. Não é simplesmente, não, estou pagando para o município, então eu não preciso mais tirar esse óleo da água. Além de pagar, ele vai ter que retirar aquele óleo dali. Ok, pessoal? Então nós temos esses estados aqui, o Rio Grande do Norte, a Bahia, Alagoas e Sergipe, como uma segunda opção de extração de petróleo no Brasil. Veja bem, uma segunda opção. Porque, pessoal, no Brasil se produz muito petróleo na bacia de Campos, Rio de Janeiro e mais ao sul, com o pessoal de São Paulo ali.
Mas essa região do Sudeste aqui, com certeza eles são os maiores produtores de petróleo do Brasil. Então, se você olhar para o Nordeste, é importante sim, é importante a produção de petróleo, ela é fundamental para os estados, porque os municípios, porque os municípios recebem os chamados royalties, e esses royalties ajudam até mesmo na manutenção desse município. Esse dinheiro, teoricamente, do royalties, ele deveria ficar guardado caso no vazamento. E isso não acontece. Esse dinheiro é usado na educação, etc. e tal. E a notícia mais fresquinha de todas agora foi a venda do Campo de Libra pela Petrobras. A Petrobras vendeu, o Brasil, né, a União vendeu o Campo de Libra, que é um dos maiores poços de petróleo do mundo. Na verdade, é uma estimativa. Esse petróleo da camada do pré-sal, da região sudeste, nós vamos falar mais sobre isso à frente, ele ainda não foi extraído. Tá? Ele ainda não foi extraído. O óleo está lá e ele foi vendido. Só que já há um compromisso dos royalties com os municípios, que estão ali naquela borda ali. Ok, pessoal? Então vamos seguindo lá. Antes de mais nada, precisamos lembrar que é importante royalties do petróleo, produção daqueles estados que a gente falou, ok, pessoal? E sempre em segundo plano no Brasil. O primeiro sempre vai ser a região Nordeste. Sempre não, até então é a região Nordeste, a região Sudeste, ok, pessoal? Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Na ordem, desculpe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, depois São Paulo. Na ordem de importância. Legal, pessoal? Outras extrações importantes são essas três aqui que eu deixei bem pontuado. Vamos lá. O cobre, grande condutor elétrico e, por isso, matéria-prima na indústria eletroeletrônica, não encontrado no Brasil todo, material necessário, porém sua maior produção está na Bahia, em Carajás e na região norte. Lembra de Carajás, pessoal? Carajás é grande produtora de minério de ferro e tudo, só que a gente também acha gigantescas jazidas de cobre nessa região. O Brasil não é autossuficiente no cobre. Vamos entender primeiro o que é o cobre e vamos falar depois sobre a extração dele. Aqueles fiozinhos daqueles brinquedos, alguma coisa assim, uns fios elétricos, alguma coisa, aquele filamento dourado que vem encapado ali pelaquela borracha, aquele filamento dourado, ele é o cobre. Ele é tão valioso que quando as empresas vão retirando as suas instalações elétricas e jogando fora, as pessoas catam na rua aqueles fios e dão um jeito de retirar o cobre que está dentro daquele fio ali. Para colocar para reciclagem, porque além de ser raro encontrar cobre, ele vale e por isso ele vale um dinheirinho legal, né? Então o cobre é aquele filamento que vem dentro do fio ali, extremamente condutor, muito bom na utilização de instalações elétricas e eletrônicas. Então, pessoal, gravemos isso, cobre também muito importante e também produzido em Carajás, na região norte, onde também se produz o ferro, ok, pessoal? Outra coisa, pessoal, é o tungstênio, muito usado na fabricação de filamentos de lâmpadas e fios de equipamentos cortantes. Concentra sua produção no estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, tungstênio. Lembra aquelas lâmpadas, eu não sei se você ainda tem na sua casa, aquelas lâmpadas que tem aquele fiozinho dentro. Aquele fio é o tungstênio. Ele tem várias utilizações, mas as duas utilizações mais importantes dele são a fabricação daquele filamento, porque aquele filamento ele trabalha como se fosse em curto, né? Quando dá aquele curto, aquele filamento se aquece e produz a iluminação. Porém, pessoal, essas lâmpadas a filamento de tungstênio, elas estão sendo substituídas por lâmpadas eletrônicas, que são essas lâmpadas brancas, bonitonas, né? Que a gente tem visto por aí. Por quê, gente? Essa lâmpada a filamento de tungstênio, ela produz 10% de iluminação e 90% de calor. Só que a intenção de uma lâmpada dessa não é produzir calor, é produzir iluminação. Então, ela consome muito para produzir pouco. Então, as lâmpadas estão sendo substituídas. Inclusive, existe uma lei federal que determina que, com o passar dos anos, as lâmpadas movidas, as lâmpadas a filamento de tungstênio, elas sejam substituídas por lâmpadas eletrônicas. Um outro uso do tungstênio, pessoal, é fazer o corte de algumas lâminas. Por exemplo, você pega uma faca e aquela faca é utilizada para cortar alguma coisa muito dura. Aquele ferro do corte vai ser o tungstênio por ser duro e altamente resistente.
E um terceiro uso que eu não coloquei aqui, só a título de curiosidade, o tungstênio está sendo utilizado também na indústria armamentista. Quando você pega um avião que vai atacar outro avião, um armamento antiaéreo, vamos dizer assim, algumas munições de ataque antiaéreo estão sendo feitas com tungstênio também. Ok, pessoal? Falamos do petróleo, falamos de royalties, falamos de cobre e agora de tungstênio. Por fim, pessoal, nós falamos aqui de uma importância fundamental para a região Nordeste, que é o sal marinho. A região Nordeste apresenta 90% da produção nacional de sal, cloreto de sódio. Gente, o sal, principalmente do Rio Grande do Norte, ele é fundamental no Brasil, porque não há uma segunda opção para o Brasil, para o consumo de sal no Brasil. Não há uma segunda opção. Então, 90% dessa produção do Rio Grande do Norte, ela é consumida no Brasil e o resto vem de importação, tá, pessoal? Então, nós recapitulando, falamos do petróleo, falamos de royalties, ainda falamos de petróleo, falamos do cobre, falamos do tungstênio, falamos do sal marinho agora, tá, pessoal? E também vamos falar agora, pessoal, da agroindústria. Resumindo o que é a agroindústria, pessoal, imagine que aquela empresa, aquela fazenda muito grande, ela produzia vários tipos de produtos e esses vários tipos de produtos eram vendidos de forma meio que aleatória, meio sem controle a respeito disso. Então surge a teoria do agronegócio. O agronegócio é o gerenciamento empresarial das empresas. E no Nordeste o agronegócio está funcionando muito bem, embora ainda nós tenhamos ainda algumas empresas familiares, vamos dizer assim, algumas produções familiares, aquela que a gente chamava antigamente de fundo de quintal. Mas o agronegócio na região Nordeste é muito grande. Está lá, ó. É a produção em massa, com técnicas comerciais próprias, indústria ou capitalismo, vem dominando o conceito de campo na região Nordeste. A zona da Mata Nordestina, que nós vamos estudar ela mais à frente também, concentra grande parte desta ação com a produção da cana, com a finalidade de produção de combustível e açúcar para o consumo, impulsiona e renova os métodos históricos. Pessoal, nós vamos na próxima aula, vamos dar continuidade ainda falando do agronegócio, para que a gente deixe isso muito bem batido, ok, pessoal? Até a próxima aula, um abraço a todos e aguardo vocês.